vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Tudo começou com mais ou menos, eu tinha uns 4, 5 anos de idade. A minha família na época não era cristã e eu tinha um pequeno problema quando eu era criança. Eu era muito hiperativo, né? Ser só hiperativo já é ruim, ser muito hiperativo é pior ainda. E uma vez minha família me levou na praia e com a minha madrinha, e meu pai me conta que eu entrava nas barracas dos outros, quebrava tudo e era uma coisa terrível. E a minha madrinha virou e falou assim: cara, esse menino é assim porque ele não é batizado. E aí meus pais começaram a pensar. Só que tem uma coisa, meu pai na época ele era católico, meio espírita. E a minha mãe era muito católica. E por algum motivo, na época, hoje eu acredito que seja propósito de Deus, por algum motivo na época, eles não quiseram me batizar em igreja católica nem em centro espírita. Eles me levaram para ser batizado numa igreja evangélica. E eles começaram a procurar igrejas evangélicas e acharam a Betânia de São Francisco, aqui em Niterói. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, eu tinha lá meus 5 anos aí. E quando eu botei o pé na igreja, eu virei pro meu pai e falei: pai, você não tá vendo que é aqui que a gente tem que ficar? E aí ele tomou aquilo para ele e falou: então é isso, e a gente continuou frequentando aquela igreja. No decorrer da nossa caminhada, a gente não se adaptou muito bem ao âmbito da igreja, como ela era, e lá para os meus... E a gente não frequentava muito, lá para os meus 15, 16 anos, eu saí daquela igreja. Por uma indicação que minha mãe teve, a gente conheceu a Igreja Batista de Jardim Caraí. E com os 17 anos eu frequentei o Congresso de Adolescentes Batistas aqui do Rio de Janeiro. E numa das noites eu fui tão impactado, eu fui tão envolvido por alguma coisa que eu não sabia o que era, que eu olhava à minha volta e todos os 700 adolescentes que estavam ali presentes começavam a chorar. E aquilo me maravilhou muito, sabe? Aquilo me trouxe uma paz muito grande. E foi ali então que, chorando, eu resolvi aceitar Jesus, sabe? Que eu tive certeza absoluta que era aquilo ali que eu queria para minha vida. Só que eu comecei a trabalhar, e eu comecei a trabalhar muito, muito mesmo. Eu entrei numa empresa que eu ia para lá de manhã, voltava de noite todos os dias. E isso fez me afastar muito da igreja, dos meus ministérios e tal. E eu recebi um convite dessa mesma empresa para ir morar lá em Brasília. E eu nem pensei 2 vezes, acabei indo. Só que as coisas, ao invés de melhorar, só pioraram. Eu fui pro futebol da empresa e acabei quebrando a minha perna. Quebrei minha perna, mas como é que Jesus faz as coisas, né? Eu estava trabalhando tanto, que eu não tinha tempo para nada. Quando eu quebrei a perna, eu fiquei 4 dias de cama. E aí eu pude parar para pensar na minha vida. Eu pude parar para ver como é que a minha vida estava. E quando eu fiz isso, eu vi que a minha vida estava completamente destruída. Eu estava sem igreja, eu estava sem Deus, eu estava sem ministério, eu estava sem comunhão, eu estava sem nada. Eu estava só eu, estava sozinho. E aí eu peguei o telefone, liguei pro meu pai, conversei isso com ele e pedi, né, permissão para voltar para casa. E aí ele falou para mim assim: cara, não sei nem o que você tá fazendo aí ainda, volta logo, né? E aí chegando no Rio eu tomei a decisão, cara, que eu não ia fazer mais nada. Eu ia procurar uma igreja séria para mim, para eu me manter no ministério de Jesus. E eu orei muito, busquei muito a Deus. E foi que em novembro do ano passado eu falei: cara, eu vou ver como é que é a CBO. E aí eu comecei a frequentar e eu me senti assim, muito bem. Quando eu toco na igreja, eu me sinto aqui na sala da minha casa com meu violão e tem sido muito bom, muito bom. E aí no retiro desse ano da CBO, da juventude, eu pude presenciar na noite de sábado a mesma presença, o mesmo amor de Deus que eu senti quando eu tinha 17 anos. E aquilo me impactou de tanta forma que eu acho que me converti de novo naquele dia. E as coisas de lá pra cá têm melhorado drasticamente, sabe? Na minha família, na convivência. Eu me encontrei de novo dentro da igreja. E tem uma música que fala que o único trabalho que a gente tem é descansar. Que a gente pode entregar tudo na mão de Deus e Deus vai fazer todas as coisas segundo a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então é isso, eu espero que tenha ajudado vocês.
E esse é um pouquinho da minha história. Fico com Deus e até a próxima.